perto de você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, aqui na Folha FM. Mais um Folha no Ar, ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar também esse programa em podcast. E logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Este dia de hoje, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Tem tempo severo hoje, com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, com baixas temperaturas e vendaval chegando na região. Era esperado até ontem, anunciado, né, a chegada ontem. Durante a madrugada ventou bastante. No sul do país teve vento lá em Camboriú de 140 quilômetros, né? E aqui na região esses ventos devem chegar. No Rio de Janeiro já tem ressaca, né, no mar, e o alerta segue aí, né, com a atenção especial para a região costeira também. É alerta laranja de perigo com declínio de temperatura. Hoje a mínima é de 17, a máxima é de 27 graus. Neste momento faz 19 graus, porém, com todo esse vento, com toda essa mudança, essa chegada desse ciclone extratropical, não há previsão de chuva para Campos hoje. No programa de hoje nós vamos conversar, junto com o Aloysio Abreu Barbosa, com a Fátima Castro. Ela é assistente social e presidente da Associação Irmãos da Solidariedade. Bem-vinda, Castro. Já vamos falar com você, Fátima, sobre esses 34 anos de luta da associação na proteção e cuidado ao soro positivo de HIV, e ainda hoje, do HIV, a pandemia da Covid e a varíola dos macacos. Então você vai esclarecer muita coisa para a gente hoje, dentro, é claro, do que for, né, possível aqui dentro do programa. Obrigado já pela sua presença. Obrigada a você. Me dá só um minuto e a gente começa aí a nossa entrevista. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e agora com a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas com doenças características aqui da região. Você pode se cuidar muito melhor agora. E todas as outras, é claro. Mantenha o seu cartão de vacinação em dia. E o apoio do programa é de Green Energia Solar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, feijoada da Folha simbolizou retomada econômica e social de Campos. Evento teve sua 29ª edição, realizada no último domingo. Professor é acusado de assédio sexual a alunas em Itaperuna. O caso está sendo investigado na 143 Delegacia de Polícia. Escândalo do CEPERJ é misto de rachadinha com mensalão. Foi o que disse Orlando Tomé Cordeiro aqui no Folha no Ar de ontem, de anteontem, aliás. Prefeitura assina contrato com empresa para iniciar subsídio do óleo diesel. Benefício permitirá aumento da frota de ônibus em até 40%, segundo o IMTT. Juiz mantém leilão do estádio do Goitacás com início hoje, quinta-feira. Eduardo Jerônimo reforçou que a avaliação do estádio tem presunção de legitimidade. Onde e como Bolsonaro encurtou a diferença para Lula? É só você acompanhar aí no portal folha1.com.br que você vai entender muito bem, pela BTG FSB, onde e como Bolsonaro encurtou aí essa diferença para Lula na corrida presidencial.
Câmara mantém veto de Vladimir à Semana da Diversidade. Foram 10 votos favoráveis, 10 contrários, 3 abstenções e 2 ausências. Acusado pela morte de casal no Imbé, condenado a 60 anos de prisão. E já fechando aqui as manchetes, Prefeitura de São João da Barra quer prazo para responder indagação da Câmara. E o Americano empatou com o Araruama na estreia da Copa Rio. O time era misto nessa partida de ontem. Bom, são 7h18. Vamos trazer o bom dia da Fátima Castro, que nos honra e nos alegra aqui nesta manhã de quinta-feira com sua presença. Fátima, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha do Ar. Obrigada, Claudinho, obrigada, Luiz, é sempre uma honra estar aqui com vocês, pode ter certeza disto. Obrigado, é uma honra mesmo. A honra é toda nossa e sempre será. A Luiz Abreu Barbosa, bom dia, né, sempre registrando a importância da sua presença, a honra também de poder, né, contar nessa bancada com um time tão bom, composto aí também, claro, evidente, por você que é titular. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, querida Fátima Castro. Vamos estar conversando aqui nos próximos 2 blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial a 2 categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Os taxistas e motorista aplicativo. O que, Nogueira, que você se confundiu? Folha, né? Folha, eu queria repetir Folha da manhã. Folha FM. Olha lá, hein? Vou dedurar para o Nagil. Olha lá, não fala não. Vou dedurar. Não, que eu queria falar de novo a Folha FM. Não, vou dedurar. Vou dedurar para o Nagil. Vou falar que você está jogando contra. Tô traindo, não. Vamos começar com o Fátima, só comentar essa notícia aí do veto de Vladimir, Semana de Diversidade e parada LGBTQIA+. Eu acho absurdo isso, né, cara? Todo respeito ao prefeito. É engraçado como essa geração mais nova são conservadoras, né? E às vezes por motivos políticos, não são nem motivos tão pessoais assim, não são nem motivos de moral religiosa, são motivos políticos, né? E teve protestos ontem na Câmara, né? O veto dele foi mantido foram 10 votos pela derrubada do veto, né? E outros 10 pela manutenção, com 3 abstenções e 2 ausências. E o vereador pastor Marcos Elias disse que falou em cura gay, que as pessoas que foram... na sessão de ontem, que forem procurarem a sua igreja e tal. Vê se tem uma igreja para curar o pastor Marcos Eli, tanta besteira que ele falou ontem, né? Porque não sei se tem. Mas Jesus deve ajudar. Jesus, Buda, Maomé, Moisés. Só deve dar uma ajuda para o pastor Marcos Eli para falar menos besteira no tribunal da Câmara, né? O Estado, graças a Deus, é laico. Né? Graças a Deus. Isso posto, e só lembrar também que hoje, dia 11, é um dia importante no país todo. A Faculdade de Direito da USP, que é, né, uma instituição muito antiga e muito importante na luta pelo Estado Democrático de Direito, vai fazer a Fiesp, essa entidade comunista, que é a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, todo mundo sabe, né? Bem comunista, né? A foice e o martelo ali, estampada no peito, ou na testa, sei lá, vai fazer hoje, apoiando o que a USP fez, né? Vai ler hoje, na Faculdade de Direito da USP, porque foi em reação àquela reunião do presidente Bolsonaro, lastimável reunião, com 70 embaixadores de países estrangeiros no Palácio Alvorada, o que é mais grave, né? Na sede do Poder Público, do Executivo Federal, chamam para botar em
questionar as eleições, questionar a urna eletrônica, questionar a justiça eleitoral. A USP fez uma primeira nota em defesa da democracia. Vou só retroagir, desculpa um pouquinho, só falar isso, Fátima. É um prazer te ouvir. Mereceu repúdio primeiro da Embaixada dos Estados Unidos, depois do Departamento de Estado dos Estados Unidos, depois da Grã-Bretanha, todas as entidades bem comunistas, né? Embaixada dos Estados Unidos, Departamento de Estado dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos, a gente sabe, né? Comunistas, socialistas, né? Gente, é uma ironia. Vamos avisar, porque senão... União Europeia, em defesa das instituições democráticas brasileiras, da lisura. Os Estados Unidos falou, o Departamento de Estado falou que o Brasil é exemplo para todas as Américas, inclusive eles, que somos mais avançados do que eles em relação à eleição. Nós temos uns eletrônicos, eles ainda têm voto em papel, né? E aí depois Bolsonaro atacou nessa reunião do Palácio Alvorada e gerou, como eu disse, nota, né, da Embaixada, do Departamento de Estado, da Grã-Bretanha, da União Europeia. A USP fez essa nota em defesa da democracia, não é contra ninguém, em defesa de algo, né? E essa entidade comunista, a Fiesp, ela vai hoje ler sua nota também em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do direito que eu tenho aqui de estar criticando A, B ou C, e todo mundo que está me ouvindo, de concordar ou discordar de mim, isso é democracia, né? Sem ser preso por isso, sem ser torturado por isso, sem ser sumir com o meu corpo por isso, enfim. E várias instituições de ensino no Brasil todo vão estar ao mesmo momento lendo a mesma carta em apoio a isso, inclusive hoje na UF, Universidade Federal Fluminense de Campos, e no IFE, né, Instituto Federal Fluminense, vão estar também promovendo eventos na mesma hora, 11 horas da manhã, em defesa da democracia, lendo a mesma carta em uníssono, né, para ecoar isso nacionalmente. Quero dizer que não enquanto diretor do Grupo Folha, nem enquanto jornalista, mas enquanto cidadão, vou estar lá hoje para ver isso. Bem. Né? Vou estar lá hoje, convido a quem estiver nos ouvindo que vá lá no IFE, na UF, e ouça, né? E ouça. Né? Eu acho que não é contra ninguém, mas é em defesa da democracia. Tudo. Fátima, querido, prazer enorme ter você aqui. Vamos falar um pouco da... aquela coisa, a gente está ficando um pouco velho, né? Nem fala. Final dos anos 70, ali, era chamado na época de câncer gay. Isso. Né? O que já é também aí, ao eco do pastor Marcos Elias ontem, uma forma preconceituosa de você ver. Mas ela surge no final dos anos 70. A AIDS surge na África, no Haiti e nos Estados Unidos. E a partir dos anos 80 é chamado pela OMS de epidemia global. E você, em 88, funda a associação, no auge ainda do problema, e estamos aí com 34 anos de serviços prestados à comunidade e especificamente aos soropositivos. Fala um pouco dessa história, fala um pouco do início do vírus, né, que abalou muito o mundo, e da sua intenção e concretizada em abrir 34 anos a Casa Irmãos de Solidariedade. Bom dia, Fátima. Bom dia, querido. Bom dia, Claudinho. Bom dia, Beto, tá? E olha só, como eu falo sempre, eu não tinha pretensão nenhuma em abrir nada. Então, aquela pessoa que bateu na minha porta em 87, no meado de 87, pedindo ajuda, é que tudo foi começando, porque ela estava com AIDS e não sabia, e foi me procurar, uma mulher, não era prostituta, não usava droga injetável e absolutamente nada disso.
e bateu na minha porta, como sou assistente social, sempre ajudava e tal. E, na realidade, fazendo o exame daqui e dali, quando levava 6 meses para fazer o exame. Hoje você vê, sai em 3 minutos, né? 6 meses, ia para o Rio e tudo. Para minha surpresa, ela chegou: Fátima, eu não tenho nada, uma pessoa simples, humilde. Esse teste também deu positivo. Olha, meu mundo caiu, porque eu já tinha acolhido essa pessoa, já tinha deitado na cama dos meus filhos, já tinha limpado a secreção dela. Eu pensei, eu também estou contaminada. A gente não sabia nada, entendeu? Absolutamente nada. Foi aí que o ex-marido falou: olha o que dá, né? Você trazer essas pessoas para cá, nós estamos tudo contaminados, as crianças contaminadas, todo mundo entrou em pânico, porque era uma coisa muito nova. Imagina, 87, surgiu no início dos anos 80 aqui no Brasil. E aquilo foi uma coisa assim que desestruturou muito o meu núcleo familiar naquele momento. Fizemos os testes, tudo, graças a Deus, tudo bem. Só que eu falei assim, já que eu estou, né, eu não vou deixar essa mulher morrer assim, eu tenho que dar uma assistência a ela. E foi que eu fui para o Rio conhecer o Betinho. Ele tinha uma ONG escondida. O Irmão do Enfio. O Irmão do Enfio. Ele também tinha o vírus, né, através de transfusão de sangue. Eu o conheci, fui lá no Jardim Botânico, ele tinha uma ONGzinha escondida, que também não podia aparecer. E aí eu cheguei para ele e falei assim, eu estou cuidando de uma aidética. Ele falou assim, nunca fale isso. Quando você quer ajudar, você começa mudando a terminologia, porque a aidético não existe. Você falando, até hoje as pessoas usam esse termo, né? Você está falando que essa pessoa é a própria morte. Você está tendo uma discriminação. Não existe nenhum dicionário aidético. Quem tem AIDS é soro positivo, tem AIDS, né? Foi contrair o vírus HIV, me deu uma lição de vida e me deu umas fitas, e assim eu vim. Acompanhando essa pessoa no Ferreira Machado, eu conheci mais 3 pessoas, Aloysio. Está aí Nédio, que não me deixa mentir, que não tinha para onde ir. Que é um amigo, um parceiro, uma pessoa que, do meu coração, humilde, simples, que vem nessa luta há tantos anos, né? Então, essas pessoas me falaram assim... Você sabe quando você pega uma coisa assim, que você fica meio doido, uma coisa assim, como a AIDS naquela época, você sai meio do rumo seu. Foi assim que aconteceu comigo, eu saí meio que do rumo meu, entendeu? Tipo, eu não tenho que ajudar, essa coisa bateu na minha porta, e eu aluguei uma casa no Nova Brasília para botar essas 3 pessoas. Pois bem, ficamos lá escondidos, montei a casinha e tal, e fiquei lá escondido com essas 3 pessoas. Daí um bocadinho chegou mais outra. E quando estava muito assim evidente, eu chegava, né, trazia comida, aquelas pessoas, naquela época, né, era a AIDS estabelecida, não tinha medicamento, não tinha nada. Então você olhava, você via, tinha uma cara, né? Então, assim, a cara daquelas pessoas que tinha já emagrecido muito, que estava com sarcoma de Kaposi, estava com aquele câncer de pele e tal. E foi aí que descobriram e puseram fogo na casa. Fogo mesmo, sabe? Inclusive, a Verônica Matos foi uma das primeiras pessoas que foi lá me cobrir escondido no carro, sabe como? Vocês aqui, era tudo assim, uma coisa muito clandestina. Então, aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com essas pessoas? Quem botou fogo na casa? Foi o proprietário, que eu nem me lembro. Botou assim, fogo mesmo, tipo assim, tirou as portas, tirou a janela, sabe? Acho que não botou fogo nos tijolos, né? Mas o que ele pôde colocar fogo, ele colocou. Era uma coisa, Cláudio, assim, que você não imagina. Eu não sei, eu fiquei louca, eu fiquei meio doida, porque ninguém, sã consciência, ia enfrentar as coisas que eu enfrentei. Foi aí que Jofre Imóveis, amigo, né? Eu falei assim, Jofre, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde levar essas pessoas. Aí ele falou assim, tem uma casa na Santo Antônio, eu vou te alugar a casa, vou deixar você ir para lá. Fui para Santo Antônio. Chegando a Santo Antônio, fizeram um abaixo-assinado para eu sair. Menino, foi aquela... Eu já estava com 5 pessoas, 5 ou 6. Foi aquela coisa, eu falei, Jesus, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Menino, eu não posso levar para minha casa, sabe? E, então, o Sérgio Mendes, na época... Prefeito de Campos da época. E na época que eu estava lá no Nova Brasília, eu cheguei a recorrer a Garotinho.
entendeu? Mas ele pediu para eu falar com a Alcione Ataíde, e foi aquela confusão, que eu queria que ele alugasse uma casa para eu sair dali. Foi tudo assim, tudo rápido, muito rápido. Aí Serra falou assim, Fátima, você só tem uma casa, você não tem um nome nem nada. Eu quero desapropriar, mas tem que ter um nome, né? Uma pessoa jurídica. É, né? Uma pessoa jurídica, né? Um CNPJ, uma coisa que possa existir. Foi aí que eu procurei o seu Walter do Lar Cristão, ele deu o nome de Associação Irmãos de Solidariedade, tudo muito rápido, arrumei umas pessoas para fazer a diretoria, e foi assim que eles apropriou aquela casa, para que ninguém pudesse me botar para fora dali. E aquela casa era muito pequena, como você conhece, mas tinha um terreno enorme. E então, como a minha família tem empresa de construção civil, eu fui fazendo aos pouquinhos ali. Fui aumentando aqui, puxando um puxadinho aqui, puxando um puxadinho ali, e foi chegando gente, chegando gente. Se você falar assim, Fátima, como que foi passar 34 anos, eu não sei. É muita doideira, muita coisa. Disseram que eu tinha AIDS, disseram que meus filhos tinham AIDS, falaram que eu ia ser candidata política. Eu fui muito pressionada, fui muito perseguida por uma coisa que eu não tinha intenção nenhuma. E não tenho, politicamente falando, não tenho. Fui convidada várias vezes, nunca quis política partidária na minha vida. E foi essa trajetória que até hoje, né, essa luta, a AIDS não tinha nem AZT, não tinha nada. O AZT começou quando mesmo, Fátima? Em 87 que eu conheci essa pessoa. O AZT. Começou no início dos anos 90, por aí. Em 94, 95, por aí surgiram os antirretrovirais, que hoje, para mim, é uma cura para mim. A AIDS é uma doença crônica, sabe? Você fica indetectável no teste. A sua carga viral estando boa, Luísa, fica indetectável, ou seja, você não tem, praticamente o vírus não aparece. Só que isso aí, você tem que tomar um medicamento, tem que fazer um exame de xenotipagem, porque como eu falo sempre, o vírus, por isso que é muito difícil a gente encontrar uma vacina, né? Porque o vírus, ele muda a estrutura dele. Quando ele ele chega no organismo, ele tem cópias. Então é HIV1, HIV2 e tem vários tipos, é um leque. Isso complica para poder erradicar esse vírus e fazer uma vacina. Para você ver, hoje nós estamos assim, graças a Deus, que nós já temos o PEP e o PrEP. São 2 medicamentos. O PEP é uma profilaxia pós-contaminação. Tipo assim, você soube que você transou, teve uma relação com a pessoa que tinha AIDS. Você foi estuprada, aconteceu um incidente com você cortou houve um incidente no trabalho. É um serviço de urgência, de emergência, tem que ter nos hospitais. É um medicamento que você toma em 72 horas que você consegue bloquear isso aí. Para você ver, olha que coisa, quem viveu lá. E nós temos o PrEP, é uma profilaxia pré-disposição, ou seja, você vai tomar um medicamento todos os dias para você não contrair o vírus. Só que esse medicamento, ele não é disponível em farmácia, você tem que fazer uma triagem, ele está disponível no momento para os transexuais, para os trabalhadores de sexo, para homens que fazem sexo com homem. Então você tem que passar para o CTA, é um medicamento que é caro, é um medicamento que você tem direito a isso, mas tudo no Brasil você tem que brigar por isso, né? Então uma coisa eu estou falando aqui, esses 2 medicamentos existem. Outra coisa é você chegar na urgência, emergência e ter esse medicamento ali. Entendeu? Graças a Deus, o Brasil, ele é assim, um dos países mais tecnologicamente, que ele dá o coquetel de graça. Em outros países, isso aí custa 3, 4 mil reais por mês, Claudinho, entendeu? Então, quer dizer, e hoje você toma essa combinação. A AIDS virou uma doença crônica. A pessoa ontem, acho que a Silvana me perguntou, eu não respondi se a AIDS está controlada. A AIDS hoje está controlada, sim. Mas a fome, a miséria no nosso país, ela veio bloquear isso aí. Porque a pessoa pega o medicamento, não tem comida. Então, é um contrassenso muito grande. Porque esse medicamento, você tem que ter uma alimentação. Porque se você deixa de fazer o tratamento, você volta com a sua imunidade lá, baixa, e
você, na realidade, né, a AIDS é um conjunto de infecções, né? Você acaba pegando N infecções. Eu falo muito, né, Luiz? Para. Não. Porque é bom a gente lembrar que a AIDS em si, ela não mata. Ela abre espaço no sistema imunológico para várias infecções que acabam te matando, correto? Porque não tem a doença chamada AIDS. É uma síndrome, é um conjunto de infecções. E ela afeta o sistema imunológico, você pega a doença que você não pegaria normalmente em quadros muito graves. Pra você acaba morrendo, né? Você vê como eu fiquei louca com a Covid. Não teve um paciente meu que pegasse Covid. Louvado seja, porque eu fiz um esquema de guerra para poder trancar a casa. Não chamou Pazuello, não, né? Hã? Não chamou Pazuello, não, né? Estrategista. O Pazuello, ex-ministro, o general... Ah, tá, não, pelo amor de Deus. Para, eu não posso nem... Pazuello, não precisa. Beto Camisa Verde ali. Ah, tá, eu entendi. Você fala... A gente até esquece que existe esse povo, sabe? Assim, desculpa, como você falou, a gente está no Estado laico, né? Mas tem coisa que não dá para engolir em pleno século XXI, sabe? Tipo o que você falou aí da diversidade. Não dá para você... Sabe? Eu estou cansada. Você sabe que você é preguiça? Quando você fica com preguiça de poder falar alguma coisa, eu tenho preguiça, Claudinho. Desculpa, não é preguiça, é desânimo. Você vai desanimando, vai... Você vai discutir uma coisa... É tanta ignorância que a gente acaba... Tem hora que, nessa. sabe, puxa vida. Eu tô nessa. Pensei que ia, mas não vai. Eu tô nessa. A Luísa ontem até falou aqui, né? A gente começou no início da pandemia, agora da Covid, que daqui a pouco a gente vai falar. Olha, depois dessa pandemia, as pessoas vão estar muito melhor. Ah, não, meu filho, eu também pensei. Sabe pagar da Ucrânia. É isso. Eu juro para você que eu tive essa ligeira sensação de esperança, que o ser humano ia melhorar. Juro. Mas, infelizmente, quem já era ruim ficou pior. Entendeu? Então, eu acho que a gente vive num mundo que você fica meio descrente do ser humano, sabe? Porque não é fácil. Vamos falar do AZT. Realmente, a AIDS realmente era encarada, e você sabe disso melhor do que qualquer um, uma sentença de morte. A partir do AZT e outros retrovirais, a AIDS hoje em dia é quase que, mal comparando, uma diabetes. Isso. Que você trata... Mal comparando, pode comparar mesmo, porque assim, é uma coisa que você vai conviver. E quem tem um papel muito importante no Brasil, e deve ser lembrado historicamente, José Serra, ministro da Saúde, Fernando Henrique, nossa. Quebrou a patente do AZT. Foi. Porque era muito caro. Nossa. Né? E popularizou isso para as pessoas. Né? Foi exatamente isso. Graças a isso, porque, infelizmente, nós perdemos muitas pessoas por falta do AZT, que era caríssimo. E hoje você vê, como eu te falei, o coquetel nosso, os antirretrovirais, ele é dado, ele é doado. Então, isso é uma pérola que tem que ser aproveitada, porque em outros países isso você não sabe a veia cruz que essas pessoas para conseguir esse coquetel. Enfim, a África, né, esses países paupérrimos, todos a AIDS lá é a pandemia mesmo, sabe? Você vê, hoje parece que nós temos 134 milhões de pessoas convivendo com o vírus no mundo, e boa parte nos países miseráveis mesmo, sabe? Que não tem. E aqui no Brasil a coisa está caminhando muito, está muito estranha com essa fome toda, sabe, Luiz? Não é fácil. O HIV, ele nasce na África, né, Fátima? Como uma espécie humana. Uhum. Fala um pouco dessa origem do HIV. Olha, existe, hoje, né, a história parece que mudou um pouco, né? Porque antes diziam que vinha do macaco, vinha dos chimpanzés e tal. Até falando em relações, intercurso sexual de homem com isso, outro é verdade. Né? Uhum. Dizem aí, quer dizer, conta, né, a história que foi um aviador, né, uma pessoa que trabalhava nas forças aéreas, né, e que teve uma relação na África e veio trazendo isso tudo. E assim surgiu.
Porque essas pandemias, elas são muito loucas, né? Igual essa varíola agora, assim. É uma coisa tão pequena que, de repente, toma um boom tão grande que você fala assim, meu Deus do céu, como que a coisa toma essa proporção? Como que a coisa vem nessa proporção? Principalmente a AIDS, que é uma doença né, uma doença sexualmente transmissível. Ou droga injetável. Droga injetável é muito pouco no país. Outras transfusão de sangue hoje, e a relação vertical de mãe para filha que está controlado. Hoje, as mulheres que realmente fazem o pré-natal, ela tem todo um aparato de fazer cesariana, de não amamentar, mas ainda tem muitas mulheres que não têm. Você vê que no Brasil hoje tem mais ou menos 1 milhão de pessoas contaminadas. Apenas 700 mil fazem o tratamento antirretroviral. Para você ver, essas 300 mil, suponhamos assim, são pessoas que estão repassando o vírus. Hoje, a estimativa é que são 300 mil pessoas no Brasil com HIV, é isso? Não, 1 milhão. 1 milhão? Mais ou menos 1 milhão. 900 mil e poucas pessoas no Brasil. No mundo, eu acho que tem 48 milhões de pessoas. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu lembro, garoto, que você falou no início aí, muito se discutia como você transmitia AIDS. Uhum. Usar o mesmo banheiro. Nossa, até tudo. mosquito picou, fulano me era picou. Uma coisa. Era uma coisa. E aí teve a primeira vez que a AIDS ganhou uma cara assim foi Rock Hudson, né? Uhum. Que foi um galã do cinema ali dos anos 50, 60. Fazia par romântico com Doris Day, né? Um par romântico famoso. E era homossexual, não assumido. Uhum. E ele foi o primeiro, assim, pessoa famosa que deu cara a AIDS. Né? Certo. Fred Mercury também, né? Depois. Mas foi para mais. Rock Hudson um pouco depois. E me lembro também que o grande jogador de basquete, Magic Johnson, quebrou muito. 5 vezes campeão da NBA, fenomenal. E ele, sendo hétero, porque o Rock Hudson era homossexual. O Magic Johnson era hétero. E aí pegou e falou, olha só, isso não é uma doença gay. Isso qualquer um pode pegar. E no Brasil, sem sombra de dúvida, foi Betinho e Cazuza, né? Os dois Cazuza, Betinho por transfusão de sangue. Rafael Rabelo, também violonista, foi outro caso famoso. Muita. E Cazuza, deram cara a isso. Nossa. Como é que foi... como essas pessoas influenciaram a maneira dos demais encarar a doença e como foi o reflexo disso nas pessoas comuns, pessoas menos conhecidas? Foi assim, muito espantoso, né? Você vê Cazuza com aquela imagem, foi um terror, era um terror mesmo. Acho que você era pequenininho e tudo, mas era um terror, aquela coisa de terror mesmo, de você ficar assustada. Quando as pessoas viam Cazuza e viam as pessoas que eu praticamente carregava, sabe? E passava na instituição. Até hoje tem gente que não passa na rua da instituição. Não pensa que o preconceito... Hoje o preconceito é velado, a discriminação, mas está ali. Aquela coisa, sabe? Latente ali. Então, foi mais apavorante ainda. Eu acho que o mundo, principalmente o Brasil, ficou mais apavorado, porque começou o Cazuza a aparecer com aquela imagem e tudo. E, para você ter noção, essa minha paciente, ela pegou na época que Cazuza e morreu no mesmo ano que Cazuza e não teve nada. Cazuza teve até transfusão, não sabe se é verdade, transfusão de sangue especial fora, teve acesso ao AZT. E essa minha paciente não teve nada e morreu em 1990 também, entendeu? Então, essas imagens chocaram o mundo. E até hoje, as pessoas pensam que a AIDS tem cara. A AIDS não tem cara. A gente não pode se associar um vírus a um grupo de risco, porque o vírus ele não escolhe ninguém, ele não escolhe. Tá? Então, foi associado, para você ver, o ano passado... 54% de quem pegou AIDS foram os heterossexuais. Entendeu? Então, no Brasil. No Brasil. A clientela, digamos assim, vai mudando a cada ano. É de 24 a 34 anos. E a AIDS, a AIDS está controlada? Está. Mas as pessoas ainda morrem de AIDS e as pessoas ainda contraem muito o vírus.
Porque na instituição tem pessoas de 17 anos a pessoa de 70 e tantos anos. Eu tenho 40 pessoas dentro da instituição. Como você conhece, como o Claudinho conhece, né? Assim, a demanda não para. Por quê? As pessoas procuram a instituição para tomar o medicamento e comer. Ô, Fátima, eu queria pegar um gancho no que você falou mais cedo, que é a questão da fome. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque só no CAD único hoje, com atendimento aí do Auxílio Brasil, são mais de 20 milhões de brasileiros. Ontem o economista Alcimar Ribeiro revelou aqui a porcentagem dos municípios aqui da região que gira em torno de 25% a quase 30% da população sendo atendida ou até não atendida ainda, mas nessa margem aí de pobreza. E você falou que hoje você tem um medicamento. E sem alimentação, o medicamento não tem o efeito eficaz. Como é que vai ser combater esse momento? Olha só. Vai ter que voltar a estaca zero? Ou zero não, porque tem o medicamento, né? Tem o medicamento. Qual a importância do alimento hoje, então, para vocês, da Casa Irmãos da Solidariedade e, naturalmente, dos portadores? É super importante. Então, eu até faço um apelo aqui, qualquer doação, principalmente de leite, sabe? Infelizmente, eu vivo ainda com esse pires na mão. Qual leite? Qualquer leite, porque eles tomam leite na instituição com medicamentos. Entendeu? Então, para você estar alimentando essas 40 pessoas, principalmente, eu tenho 50 mil da prefeitura e tenho 30 do Ministério da Saúde. E só, nosso carnezinho, e só. E a ajuda da comunidade, que eu sei que quando eu peço, eu tenho uma resposta. Eu estou falando aqui com você, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta. Porque acontece que a gente acabou ganhando uma credibilidade muito grande, né, Luiz, ao longo desses 34 anos, entendeu? Estou doido para chegar à cestinha da Folha, a cesta básica da Folha. Dona Dilma tá... Pois é. Então, é sempre, sabe, esse trabalho, eu falo sempre que não é só esse encontro maravilhoso, mas é um trabalho social, é uma coisa bacana, que não tem em campos. Tipo assim, a gente não recebe as cestas, a quantidade de cestas que a gente recebe da Folha da Manhã, entendeu? Do grupo Folha da Manhã. Então, a gente fica nessa expectativa, né, ô Cláudio, de estar podendo receber a ajuda das pessoas de alguma forma. Porque as famílias que nós atendemos não são 3 pessoas, porque essas pessoas são invisíveis, Cláudio, como te falei. Você falou aqui internamente que com a fome as pessoas que não tem nada a ver com HIV, não tem nada a ver com a AIDS, vão à casa para almoçar, para pedir comida? Como é que é isso? Pedir, e você faz o quê? Você vê uma mãe com 3, 4 filhos batendo na porta. Fátima, não consegui almoçar hoje, não consegui. Né? Hoje eu tenho Renata, que é minha assessora, é uma pessoa que está que tá do meu lado, que, graças a Deus, se formou assistente social, tem muito orgulho disso, conseguiu o nome, né, social, conseguiu mudar a certidão dela, que para mim é uma glória. Você sabe como a gente luta por toda essa causa dos trans. Enfim, é muito duro, Alexandre, o Aloysio, é muito duro você perceber essa pobreza. E a casa, por estar no Jardim Carioca, fica meio que um centro ali. Tipo, Fátima, estou precisando de uma ambulância. Não vou socorrer? Liga para a instituição, estou precisando de uma ambulância. A gente não vai socorrer? Agora não tem preconceito mais para usar ambulância. Mas essas pessoas não. Agora não, entendeu? Mas antigamente tinha. Mas eu acredito também, ô Cláudio, que não tem muito que outra opção. Essa clientela que eu estou falando, entendeu? Porque nem tem como ter. Porque a pobreza, porque a gente vive assim meio que distante, né, da realidade. Mas a pobreza, ela é muito cruel, sabe? Estamos chegando no final desse bloco, Fátima. Eu vou te perguntar. Lógico, eu já conheço a casa há algum tempo. Já fui lá algumas vezes e sei que assim, você guarda ali no seu escritório uma lembrança de cada paciente que infelizmente você perdeu. E não dá para falar de todos, né? Mas como diriam os judeus, e a base da nossa religião, quem salva um homem salva a humanidade, né? Então, sintetizando em só queria que falasse um pouco. A gente sempre cita aqui,
né, de Capi, grande diretor de teatro, poeta. Nossa, saudade. Como é que foi lá? Eu acompanhei ele lá, eu vi a assistência que você deu a ele lá e tal. Mas falando de usando o Capi como referência, conta um pouco dessa história, só pra gente terminar esse bloco. O Capi revolucionou a instituição, né? Que ele chegou com uma cabeça querendo fazer a escola de samba, que botando, já me fazendo desfilar ali no pátio. Então, assim, foi uma pessoa que marcou muito a casa, marcou muito os moradores, porque ele era muito alegre, tipo assim, delirava muito no bom sentido, entendeu? Como era mandão sabe. Também, era Capi. Era assim. Fátima, eu quero comer lagosta. Eu falei, mas não tem, Capi. Fátima, mas eu quero não sei o quê. Falei assim, Capi, vamos ver se eu consigo para você. Mas era aquela coisa engraçada, entendeu? Aquela coisa que você não levava meio a sério, que daqui a pouco esquecia, que também já chegou num grau do comprometimento da doença, que fazia a gente rir com ele, sabe? Aí, às vezes, me ligava, Fátima, Capi quer ir embora, falou que é para não sei o que, não sei o que. Aí eu ia, Capi, você não está com condição de sair e tal. Enfim, essa coisa, né? A Capi foi uma alegria, foi um furacão que passou na instituição, ele deixou essa marca dele, né? Que todo mundo conhece, irônica, meio assim, meio debochado, sabe? E pegava as pacientes, arrumava, pegava na cadeira de roda e empurrava. Então, assim, foi essa marca que ele deixou na instituição. E, além de ser meu amigo, né, pessoal, que a gente tem uma saudade incrível, porque é um gênio, né? Sim. Uma pessoa que a gente perdeu, não era para ter perdido, mas ele resistiu em tomar os medicamentos, como você sabe, né? E complicou tudo. Só saudade. Estou olhando aqui, vamos fechar esse bloco, né, Luiz? São 7h54. A elegância da Fátima dispensa comentário, mas adorei os seus óculos. Obrigada. O meu, assim, já que tem que usar óculos, a gente tem que ser bem... Uma coisinha assim, básica. Não, porque não é qualquer... Espera passar de ouro aí para usar. Calma aí, Luiz, calma aí. Viu, Claudinho? Eu acho que não dá o grau aí, não vou poder. Às vezes dá prova. Deixa eu ver como você fica de óculos. Presta aí, por favor. Espera que eu não tenho uma câmera para acompanhar. É capaz de ter até... Nossa, que graça. E olha, o grau você ficou lindo. Rapaz, é o tom de um purim. É assim, parece. Deixa eu me ver aí, Beto. Para aí, Beto, não tira foto. Gente, não. Claudinho... Rapaz, aparece inimigo de tudo que é lugar aqui. Olha, Claudinho, fiquei bem. Você ficou bem, combinou com o seu rosto. Cara, seu rosto é meio feminino. Muito obrigado. Eu acho que... O seu rosto é assim, você tem um rosto delicado, falando sério. É, né? Muito bonito, né? Você é bonito. Cláudio, você tá igual um besouro. Mas esse óculos eu compro pela internet baratinho, sabe, gente? O Fátima é lindo, mas você, não vou mentir, não. Você é meu amigo. Mas você ficou estiloso. Ele é verde e amarelo, ó, Luiz. Não, mas não é aquela que a pessoa, não. Se não, claro. Não é. Não, ele é assim, mas o que eu estou falando aqui, não é qualquer mulher que pode usar esse óculos. Eu, naturalmente, não fiquei tão bem assim, né? Eu gosto de óculos coloridos. 7h56 agora, peço licença a você, Fátima, rapidamente então, e aos ouvintes que nos acompanham, eu vou fazer um breve intervalo aqui, o Aloysio, a gente volta já para conversar com você e saber um pouco mais desse efeito da pandemia e essa loucura que está aí agora, que é a varíola dos macacos. No Brasil tem denúncias já sendo investigadas de matança de macaco de novo. Jesus! Que loucura isso, gente, que é o macaco que está transmitindo. Voltamos em instantes e a gente vai esclarecer muito mais sobre isso. Já falamos aqui sobre isso também com o Nélio Artiles, mas vamos seguir falando e orientando as pessoas. São 7h57, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Planície Óleo